noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também você, meu amigo e amiga e nosso convidado aqui em nosso canal. Nós somos a Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. E que Deus possa aí abençoar profundamente a sua vida. Em mais um estudo da Palavra de Deus, estamos aqui expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje aí vamos para a 8ª exposição, continuando o capítulo 3. E eu espero que você possa grandemente ser edificado. E se essa palavra edificar a sua vida, abençoar você, compartilhe com alguém. E também chame outras pessoas para se inscreverem aqui no nosso canal para ouvir uma palavra abençoada, tá bom? Gostaria de orar agradecendo a Deus pela minha vida, pela sua vida. Senhor, obrigado porque mais uma vez podemos ouvir a tua palavra e que essa noite, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada convidado possa ouvir a tua palavra, Senhor, e que haja edificação. A tua palavra cura, ela salva, ela liberta, ela transforma, ela traz arrependimento, que teu Espírito Santo produza em nós frutos dignos de arrependimento. E também que haja santificação. Nós somos gratos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, então, minha irmã, vamos começar então para mais um estudo. Você também é nosso convidado. Lembrando que nós vamos aí falar a continuação do capítulo 3, tá? Versos de 4 a 7 hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os méritos de Paulo. O texto está aí comigo e com você na tela. Vamos ler? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha que interessante. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, estudamos aqui no estudo anterior, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 7. Amém? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre os méritos de Paulo. Até aqui Paulo deixou assentados privilégios devidos ao seu nascimento de judeu. Nós falamos isso aqui no estudo anterior, você pode conferir no estudo anterior, tá bom? Agora passa a enumerar os méritos que ele conquistou por livre escolha dentro da fé judaica. Anteriormente ele falou daquilo que era da sua linhagem de nascimento. Agora ele vai falar daquilo que ele escolheu para a sua vida como pessoa dentro da fé judaica, tá bom? E ele vai dizer assim, nessa primeira expressão que você tem aí, que ele vai colocar que ele é hebreu de hebreus. Olha aí, isso não é o mesmo afirmar que ele era um verdadeiro israelita. O acento aqui é bem diferente, tá? O que Paulo está querendo tratar aqui não é só dizer que ele era um verdadeiro israelita. Não, a história dos judeus mostra que havia muitos judeus dispersos por todo o mundo, né, naquele contexto. E cada povo, em cada cidade, em cada região, havia dezenas, ou que é mesmo dezenas de milhares. E em Roma havia um grande número, em Alexandria, mais de 1 milhão, diz alguns escritores antigos aí. E agora esses judeus recusavam obstinadamente assimilar-se às nações entre as quais viviam. Eles não queriam se assimilar que eles estavam em Roma e eram romanos, e assim por diante. E aqui nós encontramos que Paulo está dizendo que ele é hebreu de hebreu. Então, nesse contexto, as pessoas conservavam fielmente a sua religião. Então, imagine alguns judeus em Roma, e o objetivo deles era conservar a religião, conservar os seus costumes, conservar as suas leis. Mas acontecia que com frequência que alguns esqueciam do seu idioma. Então muitos que estavam vivendo em Roma
haviam esquecido o seu idioma. Chegaram a falar o grego, porque deviam viver e mover-se por meio daquele ambiente, daquela cultura grega. Mas os hebreus, que era de judeu estirpe, de uma pura linhagem, mas também que deliberadamente mantinham o conhecimento da língua hebraica. Então você vai encontrar que não havia só judeu que estavam ali e que já estava falando o grego e havia esquecido a sua língua, mas também o hebreu não era só o judeu. O hebreu, presta atenção, o hebreu não era só o judeu de pura estirpe, da linhagem, mas também aquele que falava, que mantinha a língua hebraica, essa língua dos hebreus firme nesses dias. Então tal judeu falava a língua do país em que vivia, mas ao mesmo tempo ele aprendia com esmero o hebreu. Então você imagina o romano, por exemplo, com todo o seu contexto do grego, mas também falando o hebreu, falando a língua hebraica e a língua de seus antepassados, e tomava suas precauções para não esquecê-la. Então o judeu não era só aquele nesse contexto que era de linhagem, mas também o que falava essa língua hebraica. E aqueles que tinham conhecimento do seu povo, mantinham a lei, mantinham também a língua. Paulo afirma não só que que ele é só judeu puro, né, de sangue, mas também é um judeu que falava o hebreu. É isso que Paulo está frisando. Lá, um pouquinho atrás, que nós falamos no próprio capítulo aqui, é que ele vai dizer no versículos, nós estamos aqui no capítulo 3, ele diz, bem que eu poderia falar também na carne, assim, qualquer outro, porque eu posso confiar na carne ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tá vendo? E da tribo de Benjamim. Isso mostra aquilo que era por natureza, por essência dele. Mas Paulo está dizendo que ele não só é judeu de linhagem, mas também ele é hebreu de hebreu. Ele fala o hebraico, ele fala a língua, ele mantém-se a língua. Esse que é o contexto e a ideia. Ele tinha nascido na cidade pagã de Tarso, mas foi para Jerusalém ser educado aos pés de Gamaliel, lá em Atos capítulo 22, verso 3, você tem isso. Podia falar com as pessoas de Jerusalém em sua própria língua hebreia. Veja que Paulo poderia falar em todo momento com qualquer judeu a língua. Assim, pois, as suas afirmações adiciona o fato de que ele era um judeu tão leal que tinha aprendido o idioma hebreu e não o tinha esquecido. Ou seja, Paulo está frisando a sua fidelidade ao judaísmo. Ou seja, eu falo o hebreu, eu não esqueci, eu mantenho uma tradição. Esse é o reforço que Paulo está dando aos seus ouvintes. Mas ele continua dizendo que não é só hebreu de hebreu, mas também ele era aquele que respeitava a lei, cumpria a lei. Paulo diz isso claramente. Ele diz assim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Olha, interessante. Paulo faz mais de uma vez essa afirmação. Você vai encontrar em Atos capítulo 22, verso 3 e também Atos 23. Você pode conferir os textos aí, tá bom? Os fariseus não eram muitos, nunca foram mais de 6.000 de acordo com os escritos antigos, mas eram os cofireus espirituais do judaísmo. Eles eram o próprio ser que se titulava separado para cumprir a lei nos seus mínimos detalhes e ao mesmo tempo conferir essas leis e a observância dela. Então os fariseus se separavam da vida comum e das tarefas comuns com a finalidade de se consagrar para tal finalidade. Qual finalidade? Observar a lei nos seus detalhes mínimos. Interessante que Paulo está dizendo que ele é hebreu, de hebreu, ou seja, ele fala o hebraico, ele não havia esquecido, e agora quanto à lei, ele é fariseu. Paulo não só reclama ser judeu, que reteve sua religião ancestral, já falamos isso aqui,
mas que além disso agora ter consagrado sua vida inteira à observância mais rigorosa e incondicional da lei. Ninguém conhecia melhor, por experiência pessoal, o que essa religião, o farisaísmo, o judaísmo nesse contexto, tinha significado um alto escalão para Paulo. Então Paulo havia cumprido as maiores exigências da lei. Por isso ele diz: quanto à lei, eu sou fariseu. Ele cumpre a lei em todos os seus pontos mínimos. Então veja bem que o farisaísmo, ele tem uma grande responsabilidade de guardar a lei. Algumas vezes nós usamos a palavra fariseu só no sentido ruim, né? Mas também há um sentido bom. O fariseu guardava toda a parte da lei, a lei escrita, a lei que você tem cumprida. Então tem um ponto positivo também daquilo que eles haviam feito e a história guardou. Mas Paulo também coloca aí a terceira coisa que ele coloca com respeito ao zelo pela religião, ele tinha sido um perseguidor da igreja. Olha, ele diz: olha, eu sou hebreu, eu falo a língua hebraica, eu não me esqueci, eu mantenho a tradição. Quanto à lei, eu sou fariseu, eu cumpri as mais altas exigências da lei. Agora, quanto ao zelo da religião, eu fui perseguidor. Eu persegui aqueles que eram contra. Aqui para o judeu, a maior qualidade religiosa era o zelo. Então, para o judeu, a melhor opção e qualidade da religião era zelo. E Finéias tinha salvo o povo da ira de Deus e recebeu um sacerdócio eterno por este zelo por seu Deus. Zelo. E aí o salmista exclama: o zelo da tua casa me consumiu. Então o judeu tinha muito na sua essência a questão do zelo quanto à lei, quanto à adoração ao Deus deles. Então o zelo ardente por Deus era o emblema de honra e o distintivo da religião judia. Ou seja, qual era a vida do judeu? Guardar com zelo a prescrição e a obediência ao seu Deus. Paulo tinha tanto zelo, que ele começou a varrer a terra dos adversários do judaísmo. Então veja que Paulo, vendo o cristianismo crescer, vendo aquele momento aflorar, Paulo então, como bom perseguidor da igreja, como bom zelo, um homem zeloso, ele tenta então exterminar aqueles que eram contra o judaísmo. Tratava-se de algo que Paulo nunca pôde esquecer, sempre ele volta ao tema. Isso ficou marcado na vida de Paulo. Você pode conferir em Atos, no capítulo 22, capítulo 26, 1 Coríntios 15 e Gálatas 1. Então Paulo, ele era perseguidor dessa igreja, desse cristianismo. Então Paulo nunca trepidou em confessar sua vergonha, não. Ele sempre diz o tempo todo que ele odiava Cristo, ele odiava os cristãos, no entanto que ele perseguia, ele maltratava, ele matava, né? O caso de Estevão, né? Paulo estava ali presente. Então ele tinha tratado de eliminar a igreja que agora servia. Então Paulo agora está escrevendo a carta aos irmãos de Filipos, uma vez mostrando a eles que aquele que perseguia, aquele que tinha o direito, agora não mais o faz. Paulo declara assim ter conhecido o judaísmo em toda a sua intensidade e que até em seu momento ardor era fanático. Paulo então está dizendo para aqueles irmãos que quanto ao judaísmo ele conhecia bem. Como que ele conhecia bem? Ele coloca: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs e amigo e amiga, Paulo está declarando que ele conhecia o judaísmo na sua maior intensidade. E agora ele coloca a outra: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Veja que Paulo está dizendo, quanto à lei, ele é irrepreensível. Era um homem justo. Então, quem olhava para Paulo naqueles dias e se tentasse achar nele injustiça, o texto sagrado diz que não, ele era justo quanto à lei. Era irrepreensível, imagina as qualidades que ele está colocando. Então, a palavra usada para esse momento aqui é a palavra amemptos, que o George J.B. Ligford, ele fala que vem do verbo memphesphai, que é um substantivo que significa culpar por pecados de omissão. Então, ou seja, o que Paulo afirma, pois, é que não existe nenhuma exigência da lei que ele não tenha completo. Logo, Paulo não tinha culpa por nenhum pecado de omissão, por isso que ele está dizendo que quanto à lei eu sou irrepreensível, quanto à justiça. E o verbo grego lá, no texto sagrado, está dizendo que ele não tinha culpa, ele não tinha nenhuma culpa de omissão. Ele tinha completa convicção de que ele, quanto ao ambiente da lei, tinha observado toda a lei. Então, não havia nenhuma repreensão quanto à vida de Paulo. Então, desta maneira, meus irmãos, Paulo está expressando suas qualidades. Paulo está expressando aquilo que é da carne. Veja por que ele está expressando essas qualidades. Porque nos versículos anteriores, no versículo 4, ele está dizendo assim, bem que eu poderia confiar bem na carne. Eu poderia confiar na carne, está dizendo. Eu poderia deixar isso aflorar. Lembra que ele está contrapondo os falsos mestres. Esse aqui é o contexto que ele está contrapondo aqueles falsos mestres. E ele então, ele está se comparando. Então, se é para falar de igualdade de mestre, de carne, então eu posso falar, eu posso mostrar minha qualidade. Então ele coloca, bem, eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele então está mostrando aos seus, que estão ali vendo, percebendo, ouvindo, que ele era de qualidade de excelência. Ele era judeu, tão leal que nunca esqueceu a língua hebraica, hebreu de hebreu. Não só era judeu religioso, mas membro da mais estrita e disciplinada seita dentro do judaísmo, que era o farisaísmo. Tinha um zelo ardente em preservar todo o costume, toda a lei, no entanto, que ele causava mal a Deus, perseguindo a igreja. E ainda ele tinha uma folha de serviço no judaísmo extenso, na qual ninguém poderia assinalar uma falta sequer, porque ele cumpria toda a lei nas suas exigências. Veja que Paulo está colocando seus méritos diante da exortação aos que estão tentando levar os nossos irmãos de Filipos a uma vida errada. E Paulo está dizendo que a alegria cristã não está baseada nos méritos, não está baseada nas qualidades, mas naquilo que Cristo fez. Então, logo, tudo isso Paulo teria dito com muita autoridade. E Paulo agora também poderia considerar que o seu crédito pessoal poderia fazer algo maravilhoso para a sua vida. No entanto, ele vai chegar a uma conclusão que ele vai dizer no versículo 7, mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Todo esse contexto de ser considerado o oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça irrepreensível. Então, tudo isso que era para mim lucro, agora eu considero como perda. Perda por causa de quem? De Cristo. Então, Cristo agora, o cristianismo e a pessoa de Cristo tem agora mais valor para Paulo. Então, eu gostaria que você lesse comigo aí, ó. Tudo isso Paulo teria podido considerar como crédito a seu favor no balanço de sua vida. Mas, quando se encontrou com Cristo,
considerou tudo como nada mais que dívidas inúteis e prejudiciais. Veja que tudo que Paulo havia vivenciado, ele está dizendo que foi perda. Não teve nada de valor. As coisas em que tinha crido poder glorificar-se eram, em realidade, completamente inúteis. Então, aquilo que Paulo gloriava-se, agora para ele não tem nada de valor, é inútil. Ele perdeu isso por causa de Cristo. Cristo agora é a riqueza maior de Paulo. Cristo agora é a maior riqueza de Paulo. Então veja que Paulo vem trabalhando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai dos falsos circuncisos. Então havia mestres que estavam tentando corromper a boa doutrina, a sã doutrina. E Paulo então chega e diz: olha, se eles estão dizendo isso, então se é para falar de carne, eu vou falar das minhas qualidades e dos meus méritos. E Paulo comprova que ele era melhor do que os seus que estavam ali trazendo essas heresias. E Paulo diz: olha, eu considerei tudo isso refúgio, tudo perda. Por causa de quem? De Cristo. Então Paulo coloca que o maior presente para a vida dele era servir a Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Então toda realização humana devia ser deposto para poder aceitar a livre graça de Deus. E Paulo trabalha essa livre graça de Deus. Então Paulo foi alcançado pela graça. Paulo foi alcançado pelo amor incondicional de Jesus. Não foi pelos méritos. Ele teve que despojar-se de toda a pretensão. Paulo teve que despojar de toda a honra que ele mesmo coloca. Se é na carne, eu posso gloriar. E Paulo não gloriava-se na carne. E ele diz que para aceitar essa livre graça de Deus, ele teve que despojar-se das pretensões, das honras, na mais completa nudez e humildade. Você imagina o escalão de Paulo, o status que Paulo tinha, todo o processo de graduação, mas que caiu, foi ao fundo, perdeu tudo, ao ponto de ser nu, virar humilde. Olha, a misericórdia de Deus em Jesus Cristo faz coisas ao homem que algumas vezes os homens não compreendem. Deus tratou na vida de Paulo de uma forma tão maravilhosa que agora ele está dizendo que tudo aquilo que ele considerava lucro, que era algo que ele se gloriava, algo que ele tinha honra, agora já não é de valor nenhum. Porque Cristo agora é o maior valor para a vida dele. E o que nós temos feito com a nossa vida? Será que nessa caminhada nós temos considerado algumas coisas como perda, como refúgio, como algo que não tem valor? Será que Jesus Cristo, ele é o maior bem na sua vida? Será que Jesus Cristo é o maior bem na sua casa, na sua família? Hoje, nesse tempo que nós temos aí passado de processo de pandemia, né? Esse caos. Será que Jesus tem sido o seu maior valor? Será que o desespero, a vergonha, o medo? Vamos pensar um pouquinho. Paulo tinha tudo para se gloriar na carne. Mas quando ele converteu-se, quando ele entregou sua vida para Jesus, quando a graça o alcançou, quando a vontade de Deus soberano o alcançou, ele despojou de toda a pretensão humana, de tudo aquilo que ele sabia, e ao ponto de ele se tornar uma pessoa nu, humilde e dependente da livre graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olha que interessante. Então, desta maneira, Paulo demonstra a esses judeus que tinham direito a falar. Eu tenho direito a falar como bom mestre. Não condeno o judaísmo de fora como alguém que não tem conhecimento ou experiência pessoal do mesmo. Paulo não está condenando algo externo como se ele estivesse lá de fora. Paulo está falando para eles de dentro, que ele conhecia bem o judaísmo, e que estar de dentro, ele viu que isso não é
tão valoroso quanto ele pensava, mas que agora isso é perda para ele, e que o maior bem para ele é a pessoa de Jesus Cristo e é o cristianismo. É interessante aqui você observar que quando você vai para a carta de Hebreus, o apóstolo de Hebreus, ele vai trabalhar isso, que alguns irmãos que já haviam convertido ao cristianismo estavam tentando voltar ao judaísmo. Então o escritor de Hebreus vai tratar e dizer que Cristo é superior. Então você vai sempre encontrar em Hebreus esse conceito: Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao sacrifício, ao sacerdote. Então o escritor de Hebreus está dizendo para os irmãos não abrirem mão do cristianismo e voltar ao judaísmo. E Paulo está dizendo aqui: cuidado com os cães, os falsos, que querem fazer também isso. E Paulo está dizendo que o melhor bem não é abrir mão de Cristo e ir e voltar à velha vida. Então você que está nos ouvindo, não abra mão. Ainda que esteja difícil, ainda que há perseguição, ainda que há tudo ruim, vamos confiar. Vamos ser fiel ao Senhor da nossa vida e Salvador. E Paulo está mostrando isso aqui aos irmãos que estão ali sendo influenciados por falsos, para que eles não venham a voltar o caminho antigo. Então, tinham então vivido em sua máxima expressão e sabia que era de nada comparação com a paz de Cristo. Então Paulo sabia muito que tudo aquilo que ele tinha vivido no judaísmo nada se comparava com a paz e a alegria de Cristo. É interessante você observar que Paulo, sendo toda essa característica dele, ele vai tratar nos seus escritos que nunca houve na vida dele uma paz que agora ele sente. E veja que Paulo está preso, está em Roma, prestes a morrer, e está escrevendo aos irmãos em Filipos. E ele tem alegria em Cristo. Ele não está desesperado. Não. Então Paulo também sabia que o único caminho rumo à paz era abandonar de uma vez para sempre o caminho dos logros humanos para aceitar o caminho da graça. Só tem um caminho para encontrarmos a paz: abandonar o caminho dos homens, os caminhos maus, caminhos perversos, caminhos de mentira, e caminhar e aceitar o caminho da graça. O caminho da graça é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Paulo está dizendo que a paz que ele tem não se compara a nada. Nem quando ele era judeu, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreu, nada se compara a isso. Nada. Tudo aquilo que ele tinha não se compara ao que ele tem agora, que é a paz de Cristo Jesus. E isso ele está transmitindo aos irmãos que estão ali em Filipos para dizer assim, a melhor opção para vocês é entender que Jesus Cristo é o caminho da graça, é o caminho da paz, é o verdadeiro. Então não abra mão disso. É o que Paulo está trazendo para os nossos irmãos naquele contexto. Amém? Terminamos aqui. Quero já chamar você para o nosso próximo estudo, tá bom? Meu irmão, então Paulo aqui, fazendo aqui o nosso resumo, ele está dizendo então para aqueles irmãos, olha, eu poderia me gloriar em tudo que é de carne, mas eu me considerei refúgio, perda, por causa de uma única coisa. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, por causa de Cristo. Quais coisas você tem perdido por causa de Cristo? Quais coisas ainda que você não abriu mão? É uma coisa a pensar. Paulo poderia gloriar-se na carne, mas não fez. Ele poderia dizer que ele era o maioral, mas não fez. Deus trabalhou na vida de Paulo. E ele está dizendo aos irmãos de Filipos e agora a nós, que nós precisamos abrir mão daquilo que tem nos levado a não ser totalmente de Jesus. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e um convite a você para o nosso próximo estudo, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça mais uma vez, obrigado pela experiência do irmão Paulo e junto aos nossos irmãos de Filipos. Obrigado porque podemos compreender, ó Deus, a tua palavra. Senhor, a cada dia possamos compreender e entender que o Senhor é o maior bem da nossa vida.
Deus, quem sabe aqueles que estão nos ouvindo e vendo não abrir mão ainda. Paulo está dizendo aquilo que era lucro para ele considerou como perda, por causa de Cristo. Quantas coisas ainda que nós não abrimos mão, nós não deixamos de lado, porque amamos aquilo ainda. Mas precisamos abrir mão daquelas coisas para ter Cristo como a prioridade, o bem maior. Ajuda-nos, Espírito Santo. E nesse contexto que estamos vivendo, faça com que cada um caminhe na verdade. Não venha desistir e nem venha abrir mão daquilo que aprendeu e que conhece. Nós pedimos ao Pai humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, muito obrigado pela sua atenção. E eu quero pedir a você novamente, se você foi edificado por essa palavra, compartilhe com alguém. Chame as pessoas para se inscreverem no nosso canal e vamos compartilhar uma palavra que é de boa qualidade. Nós estamos expondo aqui a palavra e esperamos que você de fato nos ajude nisso, tá bom? Muito obrigado, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo encontro em nome de Jesus. Valeu!